aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Estamos de volta com mais uma dose de esperança da comunidade de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versos 62 a 66. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Deus abençoe sua palavra, queridos. Nós temos aqui então um relato de um dia posterior à crucificação e morte de Jesus, quando ele já havia sido sepultado pelos seus discípulos. E aqui então os guardas demonstram sua preocupação com o que eles já haviam ouvido de Cristo, do Senhor Jesus, que ele haveria de morrer e haveria de ressuscitar ao 3º dia. Então, isso já era de conhecimento, né? Já tinha se espalhado para além dos discípulos de Jesus, né? E eles, preocupados então, solicitam ao governador para que pudessem montar guarda e não permitir que seus discípulos roubassem o corpo e dissessem, espalhassem que ele havia ressuscitado. E assim eles fizeram, né? Nós sabemos que no texto seguinte, Jesus ressuscita e não há lacre, não há pedra gigante, não há pesada demais, não há guardas que podem detê-lo. E então eles ficam apavorados, eles ficam como mortos no chão, vendo tudo aquilo. E então a verdade do Evangelho se confirma, né? Eles chamam Jesus aqui no nosso texto de impostor. E é sabido que na época de Jesus haviam muitos que vieram se dizendo Cristo, se dizendo o Messias prometido no Antigo Testamento, nas Escrituras, né? E eram impostores, eram falsos. Nenhum deles realizou as obras que Jesus realizou. Nenhum deles falou com a autoridade com que Jesus falou e a beleza do Evangelho, o poder do Evangelho que Jesus nos trouxe. E nenhum deles, mais do que tudo, acima de tudo, a maior prova de que Jesus era de fato o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio para morrer e ressuscitar dentre os mortos, trazendo salvação para nós, o perdão dos pecados, a reconciliação com o nosso Criador, que nos faz seus filhos, né? E se torna nosso Pai. A maior prova de que ele é de fato esse Cristo é que ele ressuscitou de fato dentre os mortos e permaneceu vivo para sempre, né? E muitos o viram, e muitos estiveram com ele, e muitos ficaram realmente impactados de saber que era possível a ressurreição, né? Essa prova maior de que ele pode, como prometeu, nos ressuscitar dentre os mortos, né? Então, queridos, Jesus aqui é chamado de impostor, e é interessante porque hoje em dia também há muitos, não só que se dizem o Salvador, né? O Salvador da pátria, o cara, o Cristo, né? O Messias, mas também há aqueles que falam em nome do Cristo sem o ser. Há muitos apóstolos, profetas, pastores e mestres por aí, como Jesus mesmo anunciou que viriam, que haveriam de vir, que são falsos, que são impostores, né? Eles acrescentaram coisas ao Evangelho que descaracterizam completamente o Evangelho de Jesus. Eles retiraram coisas importantes do Evangelho, né, que também descaracterizam o Evangelho, e assim criaram um novo Evangelho falso, né, que na verdade não são boas notícias, mas são péssimas notícias, e são falsos, são enganosas, né? E eles têm enganado a muitos. E a verdade é que também há aqueles que na sinceridade do seu coração têm um relacionamento
de fé, de amor, de verdade, de adoração, de intimidade com o verdadeiro Deus e Pai e com o Senhor Jesus Cristo, que estão servindo o Senhor, né, como pequeninos de Deus que são, na humildade do seu anonimato muitas vezes, né? A maioria deles não são conhecidos da grande mídia, mas estão servindo ao Senhor, que são colocados nesse balaio como Cristo foi, e são chamados também por muitos de impostores, né, de falsos. Então isso é uma realidade, não se espante se isso acontecer com você, não se assuste com as ofensas, continue sendo fiel ao Senhor. Ele é o único que é capaz de romper o lacre dessa rocha imensa da nossa morte, e é o único que é capaz de fazer rolar essa pedra sem que ninguém a toque, de ressuscitar dentre os mortos e trazer vida nova, não só para nós e para as áreas mortas da nossa vida, como também de levar vida através de nós para outras pessoas. Mantenha-se firme nesse relacionamento. É importante nós sabermos que antes de nós fazermos, realizarmos coisas para Deus, Ele nos convida a um relacionamento pessoal com Ele. Mediante o arrependimento dos nossos pecados, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, a nossa submissão ao seu senhorio, a nossa obediência, a nossa lealdade e fidelidade, por meio de crescermos continuamente na sua palavra, no seu conhecimento, num relacionamento de oração com Ele, num relacionamento de obedecê-lo e servi-lo e de sermos testemunhas dele no mundo. Então, queridos, não importa se as pessoas mais próximas de você estão fazendo o que é errado, não estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo na sinceridade e na fidelidade do seu coração. Não importa se a maioria das pessoas não estão. Siga fiel ao Senhor, desenvolva esse relacionamento com o Senhor, porque Ele é o Deus vivo que morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, para nos regenerar, nos dar uma nova vida. E mesmo que a gente tenha que sofrer como Cristo sofreu aqui na terra, como seus discípulos sofreram, como o Senhor afirmou que todos os seus seguidores sofreriam por causa da verdadeira justiça e por causa do seu nome, vale a pena permanecer fiel ao Senhor e segui-lo, amá-lo, adorá-lo e procurar fazer conforme Ele nos ensina. Deus abençoe, graça e paz. Siga-nos nas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Clique no botãozinho de seguir da página, clique no sininho para receber notificações. Siga-nos também no Instagram e no YouTube, inscrevendo-se no canal. Nós precisamos muito de inscrições no YouTube para que as ferramentas estejam disponíveis. E mais importante ainda, convide seus amigos. Faça isso agora. Convide seus amigos para conhecer a página da Comunidade de Jesus e nos ajudar a ampliar o alcance do conteúdo que nós estamos publicando para vocês.